Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje a nossa aula será voltada para o 8º ano, conteúdo de expressões algébricas e valor numérico. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática e atuo na rede pública do estado do Acre. Então, sem mais perca de tempo, vamos iniciar. Então aqui nós temos o tema da nossa aula, certo? E para começar, vamos ver o que são expressões algébricas, né? Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e podem conter números, são também denominadas expressões literais. As letras constituem a parte variável das expressões, pois elas podem assumir qualquer valor numérico. Veja alguns exemplos de expressões algébricas. 2x menos 5, 3a mais 2y, x² mais 7x, 5 mais x menos, abre parênteses, 5x menos 2, 10y menos 10x, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Repare que em todos os exemplos nós temos letras, números e operações entre esses entes, né? Então nós temos aí exemplos de expressões algébricas. Quando você ouvir essa expressão, já pensa em letra, que faz todo sentido. Então, situações. As expressões algébricas podem ser utilizadas para representar situações, problemas, como a que vamos propor a seguir. Pergunta 1. Determine a expressão que representa o perímetro das seguintes figuras. No caso, você tem que lembrar que perímetro, né, é a soma das medidas dos lados de um polígono. Então vamos lá, nós temos aqui um retângulo, certo? Aí o que acontece? Ao invés de eu representar os lados desse retângulo por números, eu coloco esses números em função de letras. No caso aí de uma letra só, x. Então a largura seria 2x, e o comprimento 4x mais 1. E aí o que é o perímetro? É a soma das medidas de todos os lados. Então 4x mais 1 mais 2x, o lado oposto ao 4x mais 1 ali embaixo também vai medir 4x mais 1, né, mais 2x. Quando você soma esses valores, o que acontece? Você soma as letras. Quem tem x pode ser somado entre si. Então 4x mais 2x dá 6x, 6x mais 4x, 10x, 10x mais 2x, 12x. E os números isolados, no caso nós temos aí o 1 e o 1, eles podem ser somados entre si. 1 mais 1, 2. Então nós temos 2x mais 2. Os números que apresentam a letra x, a gente fala que são termos semelhantes, porque eles têm a mesma parte literal, a mesma parte algébrica. Aqui nós temos um triângulo, gente, com lados medindo 2x mais 6, x mais 8 e 3x menos 2. O perímetro segue a mesma ideia. 2x mais 6, mais 3x menos 2, mais x mais 8. Soma todo mundo entre si que tem x, 2x mais 3x mais x, obtém-se 6x, e soma os números sem letra. 6 menos 2, 4, mais 8, 12. Então o perímetro desse triângulo em função de x seria a expressão algébrica 6x mais 12. Vamos lá, então mais uma situação aqui. Por exemplo, se eu falar para você assim, o dobro de um número adicionado com 20. Gente, eu não falei que número é. Então, ao invés de eu especificar um número qualquer, eu generalizo esse número como qualquer outro. Ou seja, eu vou atribuir a ele um valor algébrico, uma letra. Geralmente a letra x. Então, o dobro de um número é o produto dele por 2. Então, 2 vezes x, que é simplesmente 2x, acrescentado de 20. Ou seja, a este dobro 2x, eu somo mais 20. Então, a expressão que eu obtenho é 2x mais 20. 3. A diferença entre x e y. Note que aqui, agora, nós vamos ter duas variáveis. Nós vamos ter duas letras, x e y. Então, nesse caso, o que é a diferença? É uma continha de menos entre x e y. Então, x menos y seria a nossa expressão algébrica. No quarto exemplo, nós temos o triplo de um número qualquer subtraído do quádruplo do mesmo número. É um pouquinho confuso, gente, mas a ideia é a seguinte. Eu tenho um número x. Por que é um número x? Porque eu estou generalizando, eu não especifiquei qual é o número. E eu vou tirar do quádruplo do triplo desse número, o quádruplo dele, ou seja, ele multiplicado por 4. Então a expressão seria 3x menos 4x. A gente poderia até simplificar. 3x menos 4x é menos x, certinho? Exemplo 5. Mari tinha x reais.
foi a uma lanchonete e tomou 2 sorvetes. Cada sorvete custou Y reais. Qual a expressão algébrica que representa a quantia que restou para Mari depois dela pagar os sorvetes? Se x é o valor total e y é o valor de cada sorvete, você poderia pensar primeiramente com números, né? Se x fosse 10 e y fosse 4, como é que você ia fazer a conta? 10 menos 2 vezes 4, porque foram 2 sorvetes. Agora pense no 10 e no 4 como letras. Seria x menos 2y. Por quê? Porque o preço do sorvete, né, e o tanto de reais que a Maria tinha, a gente não sabe. Então, para a gente generalizar e obter uma expressão algébrica, a gente deixa tudo em termos de letra. Certinho? Então, agora vamos com vocês. Uma escola tem X alunos. Aí eu pergunto, qual seria a expressão algébrica que representa? Letra A, o triplo do número de alunos. E aí, gente, como é que a gente calcula o triplo de um número? A gente multiplica ele por 3. Então, se eu quero o triplo de 5, eu faço 3 vezes 5 dá 15. Mas e se for x? Não tem problema, 3x, certinho? O número de alunos que a escola teria se entrassem, né, 52 alunos. Vamos lá. A escola tem x alunos. Se entram 52, por exemplo, se a escola tivesse 50 alunos e entraram 52, você ia calcular como a nova quantidade de alunos? 50 mais 52, que daria 102. Mas se no lugar do 50 é x, afinal eu não sei qual é o valor de alunos na escola, a quantidade de alunos. Então a expressão seria x mais 52. O número de alunos que a escola teria se saíssem 20 alunos. Né? Então, vou supor que a escola tem pelo menos 20 alunos, né? Para poder fazer sentido. E aí, o que vai acontecer? Como é que ficaria a expressão algébrica? Você ia fazer o quê? X menos 20. Então, x menos 20 seria a expressão algébrica que denota o número de alunos após a saída de 20 deles. Certinho? Valor numérico de uma expressão algébrica. Para obter o valor numérico de uma expressão algébrica, você deve proceder do seguinte modo. Primeiro, substituir as letras por números reais dados. 2. Efetuar as operações indicadas, devendo obedecer à seguinte ordem: potenciação, divisão e multiplicação, adição e subtração. Então vamos lá, vamos aqui para um exemplo. Calcule o valor numérico da expressão 2x mais 3y para x igual a 5 e y igual a menos 5. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. 2x mais 3y é uma expressão algébrica, né, sendo que o x e o y são variáveis, eles podem assumir qualquer número. Aí, de repente, eu falo para você o seguinte, o x é 5 e o y é menos 5. Então, como é que a gente vai calcular o valor numérico dessa expressão para esses x e y dados? Simples, gente. Prestem bem atenção. No lugar do x você põe 5 e no lugar do y você põe menos 5. E resolve uma expressão numérica a partir da expressão algébrica. Então, depois que eu substituo x por 5 e y por menos 5, olha como fica a nossa expressão. 2 vezes 5 mais 3 vezes menos 5. E aí a gente deve fazer primeiro as multiplicações. 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes menos 5 dá menos 15, e aí eu fico com 10 mais menos 15. Aí você lembra da regrinha de sinal para adição, né? Subtrai e conserva-se o sinal do maior sem sinal, né? Então, 15 menos 10 dá 5, 15 é maior que 10, pego o menos, a resposta seria menos 5. Então, o valor dessa expressão para x igual a 5 e y igual a menos 5 é menos 5, certinho? Observação. Utilize parênteses quando precisar substituir letras por números negativos. Então, ali no lugar quando eu peguei o y igual a menos 5, eu coloquei parênteses para não misturar, né, o sinalzinho da multiplicação com o sinal de menos, tá bom? Então, vamos lá. Na situação 5, onde Mari comprou 2 sorvetes, cada um custando y reais e pagou com x reais, vimos que o valor que lhe restou de troco foi representado pela expressão algébrica x menos 2y. Agora, suponha que ela tivesse 50 reais e cada sorvete custasse 2 reais. Nesse caso, facilmente encontraríamos o que ela recebeu de troco. Então, você pode fazer de cabeça, né? Ou você pode substituir na expressão x menos 2y os valores que são dados. Se ela tinha 50 reais, é porque o x é 50.
Se cada sorvete custou R$2, é porque o y é 2. Então, como é que ficaria o troco dela? Seria a expressão, né? 50 menos 2 vezes 2. Ou seja, troquei x por 50 e y por 2. Primeiro você faz a multiplicação, aí fica 50 menos 4. E por fim, né, 50 menos 4, 46, é o que ela deve receber de troco. Tá bom? Então vamos para mais um exercício. Qual é o valor numérico da expressão 4x menos xy quando x é igual a 2 e y é igual a 6? E letra B, quando x é igual a 12 e y é igual a menos 2. Então vamos resolver. Então a letra A, gente, para x você vai colocar 2 e para y você vai colocar 6 e substituir na expressão. Então fica 4 vezes 2 menos 2 vezes 6. Primeiro se efetua as multiplicações, 8 menos 12, e depois aplica a regrinha de sinal aí, 8 menos 12 dá menos 4. Letra B, substitui x por 12 e y por menos 2. Então fica 4 vezes 12, menos 12 vezes menos 2. Toma cuidado com o jogo de sinal ali para multiplicação. Então 4 vezes 12 dá 48, menos 12 vezes menos 2 dá 24, 48 mais 24, 72. Tá bom? Então, gente, para finalizar nossa aula, lembre-se, hoje nós estudamos sobre o que significa uma expressão algébrica e como encontrar seu valor numérico, tá bom? Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido aí a ideia básica de expressões algébricas, valor numérico. Depois compareça na plataforma Eduque, assista as aulas anteriores e também esta e resolva bastante exercício. Até a próxima e fiquem com Deus.